Essa é mais uma edição do Luz nas Trevas. Desta vez, novamente, com mais um Eu Sei O Que Você Fez em eventos passados. Então, dessa vez, eu estou apresentando um vídeo sobre o FIC de 2011 e o FIC de 2013. Então, nos dois vídeos, vocês vão ver pequenos registros de pequenos momentos. No FIC de 2011, acho que a maioria é só o meu percurso de viagem, que eu nunca tinha viajado de avião, então... Enfim, tá bem divertido. E o de 2013. Então eu espero que vocês curtam e aguardem a próxima edição do Luz nas Trevas. Começou? Uhum. Tá. Meu nome é Josenis Guimarães de Moura. Eu vou participar do FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Vou ficar no stand 4 da República dos Quadrinhos e vou estar por lá lançando esse trabalho aqui. O Luz nas Trevas, Eu Tô em Crise. Ele é minha carta de apresentação. Tem várias histórias. E uma delas é de terror. Como hoje é Halloween, eu acho interessante mostrar pra vocês. É a do Psycho Serial Killer. Aí, além da revista, eu vou estar levando por lá alguns cartazes de divulgação do meu trabalho. E vou levar também um quadrinho da Jill Thompson e um quadrinho do Bill Sienkiewicz para eles autografarem. E essa faca? É para cortar. Gabriel, estamos gravando também. Gravando também, tá ligado doente aqui de Santos. Eu quero jogar meu futebol com alegria. Andando na milha, andando na milha, andando na milha, andando na milha, quadrinista andando na milha. O Major horrível. Ó o avião. Pegando os documentos aqui ainda. Pegando os documentos. Justifica o negócio, viu? Pegar os documentos, vou pensar outra coisa lá. Minha identidade. Vamos. Porém. Gabriel, primeiro voo de avião. Josenis, primeiro voo de avião, e aí eu cagaço. Ai! Grande imaturo, Natal. Porém, então. Ó o avião. Olha, tem um videogame. Estamos entrando no avião. Olha a janela do avião como é legal. E fim de gravação. No voo, chovendo, na Cidade do Sol de novo. Pois é, Natal, tô pegando o beco. É Belo Horizonte. Não sei o que tem no voo. Aqui é a minha visão. As cadeiras. Almoço bonita. Ali eu acho que eu fui. Tudo bem? Tá vaziozinha. Tá vazio? Senhoras e senhores, para sua segurança, atentem aos avisos de Nova Maria 300.
Por favor, leia o cartão com instruções de segurança. Aqueles sentados próximos a uma saída de emergência poderão ser solicitados a operá-los. Caso não estejam aptos, contatem outros oficiais. Obrigada. Ladies and gentlemen, complying with federal regulations, we remind you that smoke is not allowed aboard. Observe the non-smoke and fasten seat downside. Please read the safety information card. If you see an emergency, you may be required to operate it. If you don't feel able to perform the emergency Tchau, Natal. please contact an officer. Não chai, Natal. Thank you. Tchau, Natal. Acabei de chegar, cheguei na Bahia. Eu vou de avião, tô vivo. Por que eu tô filmando as pessoas desse? O motociclista sumiu. Caminhar. Andando a milha de volta. Vamos para o round 2 agora. Belo Horizonte. Fique. Round 2, saindo da Bahia. Indo para Belo Horizonte por Fique. Menino, bichinho. Eu ia dormir numa rede, me deixar. E lá vamos nós. Ô preguiça, ô moleza. Quase chegando. Tá chovendo que só a molesta. Ok, eu vou desligar, tô com preguiça. O jogo. Pronto. Perfeito. Quem não tá pronto é ligar, porque tá só o bagaço. Não dá nem pra ver. Acabou, é tetra! É tetra! Chegamos, tamo vivos! É tetra? De novo? Eu achando que tava um sol, não vai querer casar. Vai, claro, tá mesmo. Às vezes o motorista lá falou, 17 graus, é. Beleza, mas o cara eu sou como um senhor. Outra coisa. Não, eu sou pra cima. Sofia com S-O-F-I-A. Mas aí, espera secar, bota até um papel, vai botar um papel em cima para dar chupar um pouquinho.
esperar secar, senão vai barrar tudo. O irmão mais novo pode dar um abraço. Pronto, por favor. Tava ali procurando já. Também a cultura com vocês, Fernando Pacheco, com a obra Voar. O início, caminhando, segue, entendeu porque o nome é Voar? Então uma viagem. Olha aí. Estamos ao final. Pessoal, algo errado no avião. Estamos indo pegando um ônibus para poder chegar. Conexão. Pode parar, pode parar, Caiu. Pegou na mão do papai. Quando ele foi pra Fortaleza, nem E o avião? E o avião foi embora. E caiu o avião. Não, caiu não, decolou. E o avião? Quando aterriza, aí você abre isso, vai. Vai papar. Eu vou comer esse pai, não vou comer papá. Deixa eu chegar lá, deixa eu chegar lá. Tá vendo? Eu devo ir embora. Estou voltando para casa. Ai, eu fiquei até o FIC. É o FIC. Ninguém fica, que eu preciso parar de gravar, não tem mais nada para vocês verem. Apenas a caminhada de volta. Deus. Namastê. Tchau. FIC 2013, primeira etapa, FIC de Caxibo. Aproveitando bem o castigo. Muita animação.
E atenção, ainda temos senhas disponíveis para o auditório Gutenberg Monteiro. Os 100 balas do Teofim, Eduardo Risso e Dave Johnson. Retire a sua senha na secretaria do evento. Josenis. J-O J-O S-E-N-I-Z. Isso. Outra coisa brincar com medos, geralmente explorados, mas muitas vezes não explorados. A gente vai não só ter medo, mas ao invés de fazer pensar sobre outras questões. Vou pegar por exemplo do vício, que é uma coisa que está muito na moda agora. Essa coisa de explosão demográfica que a gente tem, sociedade, e tal. Então você pode pegar uma obra de quadrinho, uma obra de terror que já e ela começa primeiro ler, do susto, da história no primeiro plano, mas eu acho que a história do terror tem outras e outras camadas que também podem ser felizes. Eu acho que isso é muito interessante. Então, minha experiência com as histórias de terror, eu tenho várias, assim, tanto no plano profissional quanto no pessoal, e eu acho que assim, o que mais me faz sobre o terror é poder ficar trazendo, poder passar uma reflexão para a educação da realidade. A gente vive
pareció un desafío, porque creo que el cine de terror ha tomado todo el protagonismo, un gran protagonismo a la hora de dar miedo, de transmitir miedo, y creo que hoy en día parece casi imposible dar miedo en una historieta como cuadrillas, ¿no? Y me parece que es un desafío. Con eso no quiero decir que se pueda dar miedo, ¿no? Porque es difícil, pero sí sugestionar, crear una atmósfera, un clima, ¿no? Eu sempre gostei de história em quadrinho e o cinema de horror me chamava atenção e de alguma forma eu queria passar esse medo. Ainda que não seja fácil, que seja um desafio, mas a questão é essa, provocar isso. Pienso que nosotros como periodistas, periodistas, no tenemos menos recursos en cine, porque no tenemos el audio, el sonido, no tenemos el tiempo tenemos un control de tiempo diferente que tienen en el cine. E nós, como quadrinistas, nós não temos os mesmos recursos que as pessoas no cinema, principalmente o áudio. Às vezes a gente tem que trabalhar por outras vías. Entonces, tenemos que explotar los recursos que tenemos, ¿no? Yo creo que el dibujo, no sé, yo recuerdo una de las pocas veces que un dibujo me transmitía miedo de verdad, fue de chico, uno de los niños mucho más sensibles a estas cosas, y creo que fue un dibujo del artista Celso Díaz. Eu me lembro que eu, de criança, uma vez que eu realmente senti medo lendo os quadrinhos de terror, foi de um artista assim. Y nunca más olvidé esa imagen, quedó en mi mente y me parece que eso que tiene que ver con la sensibilidad de cada lector, ¿no? Porque a mí me pasa que hay gente que ya es insensible a todo tipo de depravaciones o mutilaciones, una imagen horrible. Sim, e a primeira vez que eu era criança, e aquelas imagens ficaram na minha cabeça e aquilo me motivou a fazer esse tipo de trabalho. Y todavía hay gente que creo que tiene una sensibilidad especial y puede lograr accionarse y, ¿por qué no? Sim, eu acredito que em vez de pessoas que têm essa sensibilidade especial, de se assustar, de se deixar levar por essas imagens. Igualmente, la única obra que yo tengo donde me propuse generar esa sensación de miedo se llama La Edición y espero que pronto se pueda traducir al portugués. É a única obra que eu tenho, que eu produzi, que eu espero que gere essa sensação de medo, se chama Legião, e eu espero que dentro de pouco você já tenha acesso a ela. Bueno, claro, porque por ahí algunos conocen las emisoras ligadas al Brasil y son, creo que un misterio, fantasía, ¿no? Esa sensación ponen en esos dos. Eu faço essa declaração porque eu acredito que vocês já existem obras minhas publicadas aqui no Brasil e são mais de mistério. Essa seria realmente de terror. Da questão do terror, pegou nesse gráfico o erotismo ou qualquer outra coisa, né? E a gente tem na história dos quadrinhos ocidentais uma questão muito crítica, que foi a instituição do Comic Code, Authority, nos anos 50, que basicamente sepultou as histórias de terror, né? Principalmente a DC Comics. E aqui a gente teve um período de ditadura militar que tinha alguns problemas também com algumas coisas que eles consideravam contra a moral e construção. Então eu queria que o Franco contasse um pouquinho sobre como é a relação dos quadrinhos de terror aqui, a partir dos anos 70, se teve alguma relação com o Comic Code, como que foi a relação com a ditadura e todo esse tipo de coisa. Nós vamos voltar um bocado no tempo, no caso é em 1953, quando teve esse código americano proibindo a circulação das revistas de terror lá. Essas histórias feitas, principalmente pela DC Comics,
elas apresentavam essas cenas onde as pessoas eram mortas, assassinadas, e não existia uma moral que é comum nas histórias de super-heróis, por exemplo, onde quem mata depois é punido. Nessas histórias não, a pessoa matava e pronto. A maioria delas acontecia isso. E também assim, cenas de sexo que eles chamam de forte, que vêm pelo príncipe de hoje, são ridículas, né? E principalmente assim que houve um senador que começou a procurar pelo em ovo, onde começou a analisar quadrinhos separados, dizendo que existia uma leitura subliminar, uma série daqueles quadros, daquelas histórias. A verdade é que as histórias da si realmente eram muito violentas. Se elas não fossem assim, elas não venderiam tanto quanto vendiam e não vendiam tanto quanto o dono, que lá também vendia bastante, uma operação, uma coisa assim. O que é importante para nós, que interessa para nós no Brasil, é que os quadrinhos de terror nos Estados Unidos foram proibidos. Com isso, o mercado brasileiro ficou aberto para que autores brasileiros pudessem fazer histórias de terror. Uma outra coisa, um outro ponto de vista que muitos dos estudiosos só veem essa questão do pouco e esquecem que o Brasil é um país absolutamente voltado a essa questão sobrenatural. É uma coisa assim, revistas de simpatias, ensinando melodias e magias, são vendidas até hoje, e até agora tem sites, blogs e tudo mais. Ou seja, o terror sempre interessou ao público brasileiro. E foi um espaço que um artista, um escritor brasileiro, encontrou para desenvolver seu trabalho. Durante pelo menos 10 anos, nós tivemos assim, uma era de ouro no Brasil, de terror no Brasil, que foi de 1954 a 1964, que é o ano que entra a ditadura com a Revolução Militar. O que acontece, eu gostaria de mostrar aqui, mostrar como exemplo só de algumas capas que nós temos. Eu trouxe dá para mostrar uma sequência de capas de quadrinhos dos anos 50. Que quem proporcionou um grande interesse pelo tipo de quadrinhos de terror, não só brasileiro, mas também original americano, esse da AC Comics, que era traduzido aqui no Brasil, foi um artista chamado Jaime Cortez, porque ele realizava a maioria das capas dessas revistas. Aqui está uma das capas dele. Pode mostrar outra, por favor? Outra capa do Jaime Cortez, onde ele também revolucionou, digamos assim, a forma de se desenhar quadrinhos realistas aqui no Brasil, porque ele usava modelo vivo. As pessoas que trabalhavam no estúdio ou na editora, no caso a editora Outubro ou a editora da Selva, elas posavam para ele fazer as cenas. Ele, às vezes, fotografava, muitas vezes ele não fotografava, simplesmente fazia usando o modelo vivo como um bom desenhista artístico. Outra capa, por favor. E mais uma capa de Jaime Cortez, onde essa pessoa que está em primeiro plano é a esposa dele. E o personagem que está no fundo era normalmente um gráfico, ele posava na maioria das capas dele e ele fazia essa iluminação de baixo para cima. Uma outra coisa relativa à técnica de pintura dele é que ele usava um tipo de material de colorização que não existe mais hoje. Eram umas tiras que eram utilizadas para a pintura de fotografia no começo do século XX, aquelas fotografias em preto e branco, e se usava, recortava esse papelzinho colorido, usava o pincel como se fosse uma aquarela. Ele tinha um efeito, assim, na reprodução das revistas, muito forte, as coisas eram muito vivas. E vale lembrar também que as revistas nossas aqui no Brasil, impressas até pelo menos metade dos anos 70, assim, eram de uma qualidade gráfica, principalmente nas capas, muito bonita. Elas eram impressas em papel que absorviam muito a tinta e as capas ficavam muito borradas. Se você puder olhar essa capa, por exemplo, numa exposição de arte e comparar com a reprodução, vai ver que é muito diferente. A outra capa, por favor, aqui mais uma cena também do Jaime Cortez, onde ele também usou outro recurso aqui, que também se fazia muito naquela época. Ele reproduziu essa mesma capa várias vezes, ele redesenhou em várias revistas diferentes, só com um
ligeiras modificações, mas eles realmente desenharam de novo. Outra capa, mais uma capa de Cortez, onde ele é o próprio Drácula, né? O Drácula é o próprio Cortez modificado, né? E a figura é idealizada. Essa é a primeira capa. Outra capa, por favor. Aqui já é uma capa pintada por Nico Rosso, que é um artista que seguiu a técnica do Jânio Cortez, apesar de ele ser mais velho que o Jânio Cortez e ter vindo da Itália para o Brasil para fazer revistas católicas no Brasil. Ele veio para trabalhar na editora Paulinas, realizou uma série de histórias em quadrinhos interessantes, inclusive uma chamada Capitão Brasil, e como o mercado de terror era muito forte, né, ele passou a fazer o Drácula. Ele foi o artista que mais desenhou o Drácula no Brasil. Uma coisa também importante é que o Drácula foi desenhado pela primeira vez na versão de histórias em quadrinhos em todo o mundo no Brasil. Foi feito pelo Júlio Shimamoto em 1957. Antes dessa data, o Drácula nunca tinha sido feito uma versão dele em quadrinhos. O que é legal assim, se falar, justamente para ir em conta, talvez economizar tempo mesmo, sobre essa questão da história de terror para a gente, é que nesse período, de 1954, 55 até 64, existiam perto de 20 editoras publicando, em média, 10 títulos de terror. E as tiragens dessas revistas eram de 100 a 120 mil exemplares. No final dos anos 70, essas tiragens caíram para 80 mil exemplares, porque o número de publicações de super-heróis era maior nesse período. O que foi realmente interessante e importante para a gente foi a abertura do mercado de trabalho. Uma outra coisa é que desenhar histórias de terror naquele período, hoje não, porque para competir com isso não é fácil. Naquela época, qualquer pessoa que soubesse desenhar uma figura realista e manchar com sombras, estava apta a fazer uma história de quadrinhos de terror. Então era um jeito fácil de se desenhar com histórias curtas, que também facilitava, né? Porque o autor precisava desenhar 30 páginas, 40 páginas, mas você desenhar uma história de 5, 6, 7 páginas, isso era mais fácil. Essas histórias fizeram assim, a composição do nosso cenário de terror, né, até os anos 64. O que vem a acontecer em 64 é uma ação, não é exatamente de censura em cima das histórias ou do conteúdo das histórias. Ocorre que em Brasília começou a se cadastrar as editoras, cadastrar as publicações, resolver a questão de circulação das publicações. Com isso, todos os editores que faziam as suas revistas de terror, eles tinham que fazer esses cadastros e mandar as revistas antes delas serem impressas para Brasília. Isso fazia com que as revistas levassem 4 meses para serem impressas. Tinha que ser preparada antes, levava para lá e voltava com o aval da censura. No caso, era um aval da censura que normalmente liberava tudo. Mas esse método fez com que os editores desistissem, né, do gênero. Eles passaram a fazer outras coisas. Com isso, muitas das vezes não se é uma história do Camille Camus, que é uma história protopótica literalmente, né? Se esperava para um cara e era um garçom de monstro, né? Devorava as pessoas. Tive pesadelos aquela noite só e contei justamente no dia que ele estava relançando essa história do monstro. Aconteceu que ele volta com lançaram também para a nova geração potencial do Brasil, conheci a história do humano essa semana, inclusive,
coisa de povo, tem uns casos mais políticos, sempre tentando, até nas fases de encostar para o terror no Brasil, ou para mim, em geral, no Brasil, sempre e na verdade é isso, cara. Eu penso um pouco assim que eu gostaria de me lembrar e ensinar um pouquinho assim, sabe, alguns caras. Então, mas realmente é comum com um cara que não tem essa, pegar desde o começo aí, começou na história de terror, começou com os policiais do ano e depois ele achou um traço de desenvolver uma linguagem dele, e ele amadureceu, trabalhando na Rio Gráfica. Fazendo história de terror. E aí eu tive a oportunidade há pouco tempo atrás de estudar desde a história dele, desde essa época até ele conseguir desenvolver, sabe, a reflexão toda que ele foi tendo, o traço dele, como ele foi desenvolvendo esse trabalho dele, buscando aquele visual de poder, de chegou a rua, ações de um artista meio de Qual foi a tua pegada, assim, fora aquela, talvez, as referências do próprio Snyder, mas tu teve que recriar, né? Mas uma espécie de roteiro diferente, uma forma de roteiro diferente. Então, quais foram as referências, como tu buscou, qual talvez a técnica que utilizou para buscar essa inspiração? As referências, elas são um processo de criação de vampiro americano, de desenho visual, de dor projetada, faz uma coisa dentro da outra, você tem uma coisa estranha, assim. E sim, os meus editores, eles passavam algumas dicas que era o que eu tinha que seguir na televisão. Por exemplo, mesmo que eles fossem assustadores, horripilantes, monstruosos, eles não têm essa técnica, né? É uma característica do vampiro que eles têm, sabe? E que se perdeu, de certa maneira, acho que com o tempo, sabe? Ele ficou pouco, não sexo. Mas eu acho que o fato de a gente tentar recriar essa coisa é simpático com a ideia de voltar às origens do que a gente gosta e gostava de horror, de vampiro, aquela coisa que assustava, pelo menos fazer o máximo possível para assustar o leitor. E que sim, se transformou em uma linha de historinha, sei lá, constipadas, assim, né? E a gente fica perguntar o que era, aquela coisa gore, quase, assim, tipo, sangrenta, aquela coisa que visceral, exatamente. E aí essa coisa que eu acho que cada geração sempre vai ser isso, né? Vai tentar recriar as coisas que existem, reprocessar isso e trazer isso para um público novo de uma maneira nova, dentro do possível. Às vezes a evidência diz que não vai. Mas eu acho que é um pouco isso que a gente quer. A gente pegou as referências que a gente tinha de filmes. Para mim, não é filme de quadrinhos, é muito grande consumidor de quadrinhos, é menos interessante.
inquietado todo. Están los zombies, los vampiros, los lobos, está todo muy... todos esos personajes tienen reglas puntuales y todos conocemos, creo que todos aquí sabemos cómo matar a un zombie. Hoje em dia, o gênero está muito etiquetado, conhecendo os heróis, esses heróis clássicos, como o vampiro, o zumbi, os lobisomens. Y yo, digamos, cuando me siento a pensar una historia nueva de terror, Quando eu penso em histórias novas de terror, tengo la fantasía o la ambición de tratar de crear una criatura nueva o un terror nuevo. eu tenho a missão de criar uma criatura nova, um terror novo. Es difícil, muchos son los que queremos que estén invitados. Yo trato de pensar que podría ser lo que quieren que la frase final del profesor. Sim, ou seja, muitas vezes é difícil porque a frase que não existe nada de novo baixo do sol. Por eso creo que tiene que ver con lo que contaba recién Rafael. Una de las maneras es crear el mito clásico, digamos, retomarlo. Yo trato de hacer también por ahí eso, digamos, utilizo elementos del terror clásico y trato de transformarlo para ver si puede salir algo nuevo, ¿no? Isso está relacionado com o que falou o Rafael, e que eu tenho que fazer é pegar elementos do terror clássico e introduzir elementos, introduzir coisas novas. Creo que cuando empecé a hacer eso, creo que mucha gente, creo que me acerqué más a Lovecraft, que él tiene su propia mitología, sus propias criaturas, no necesitó agarrar no es como Lovecraft que era un vampiro, lo que era, no él tiene su propio universo. Creo que voy más por ese lado, ¿no? O que eu tentei fazer é criar coisas novas, criaturas que tenham vida própria. No sé si estoy contestando tu pregunta. Não sei se foi uma pequena sua pergunta. Desenhando um desenho. Daqui a pouco, às 13 horas, desenho ao vivo com Altemar e José Wilson Magalhães do estande Quadrinhos Inquietos. E senhas para o Conversa em Quadrinhos com Jorge Pérez, Daniel HDR e André Ornelas. Você pode retirar na secretaria do evento, que acontecerá no auditório Gutenberg Monteiro. Atenção, Helder Moreira, o escultor da Marvel, está esculpindo ao vivo. Em frente ao estúdio no estúdio ao vivo, em frente ao estande da Webcomics. Helder Moreira está esculpindo ao vivo hoje e amanhã. E sorteará uma das esculturas amanhã às 17 horas.
parte pra você aqui. Não, vou passar lá, ó. Josenise. Josenires com S. Nis, J-O-S-E-N-I-Z. Josenise. Isso. Z no final também, né? Isso. Desenho completo. Ah. When I first saw my name in print, it was like I, gone to heaven. It was terrible work, but it was nice that I went to heaven with it. Primeira vez que eu vi, parecia que eu tinha ido pro céu. Era horrível, mas foi bom. But now, I still love doing it. And when I signed the books for you, seeing my name with a Portuguese description of what I do, it's like, wow, how exciting is that? That you people, a full continent away know who I am. And people are, sometimes they apologize because they ask me to sign autographs. Are you kidding? I am proud to do that. E eu ainda adoro isso quando eu vejo, por exemplo, um material em português que descreve ali o meu trabalho. Eu ainda fico muito emocionado e gosto de saber que as pessoas do mundo inteiro estão vendo o que eu faço. What he said. When I started, most of my heroes at the time were from Marvel, because Marvel was the only one at the time that was crediting the names of the artists and writers. Quando eu comecei, eu gostava mais da Marvel, porque a Marvel era uma das poucas que dava o crédito para os autores nos gibis. So I love Jack Kirby and John Buscema. Eu adorava Jack
Kirby, John Buscema. And I didn't know how much I loved Kurt Swan because I didn't know his name at the time, but Kurt Swan was one of the first artists I loved. Eu nem sabia que eu gostava tanto do Kurt Swan, porque o nome dele não saía, mas foi um dos primeiros que eu adorei. And this is not like a list of old girlfriends. There are too many for me to name. Nem começar pela lista de namorados, que são várias para eu citar aqui. And almost everyone who made me enjoy comics, I loved for one reason or another. Mas todo mundo que eu gostava nos quadrinhos sempre tem um motivo para eu gostar dessas pessoas. And the idea that when I went into comics, when I went into the offices of Marvel, and I got to see Gil Kane, Frank Robbins, Bill Everett, all these wonderful people who helped make the magic for me. E aí quando eu entrei a primeira vez na sede da Marvel, eu vi todos esses artistas, Gil Kane. That meant, as much of a child that I was loving the work then, I was going to be a child forever loving the work now. Por mais que eu fosse criança, quando eu amava o trabalho deles, eu continuei sendo criança depois, quando conheci eles também. And how many people can say, I went to San Diego on the same day I met Jack Kirby and Wally Wood. E aí eu fui para San Diego, e no mesmo dia conheci Jack Kirby e Wally Wood. And I did a panel with them. E eu fiz uma fala com eles. Wow! Uma última pergunta antes do público. Como artista, autor de quadrinhos, eu preciso saber como você venceu o medo de desenhar tantas pessoas numa única cena. Fear? I had no fear. Não tive medo. You see, that's how I managed to get in. Everybody. Okay. Foi assim que eu consegui começar. Todo mundo. Yeah. When I got into the business, there were no royalties. Quando eu entrei no mercado, não tinha royalties. So you got the same money if you do a page with one character. It's the same if you drew a page with 100 characters. Recebia a mesma coisa se desenhava uma página com um personagem ou com 100 personagens. So everyone else was smart. E o resto do pessoal era tudo esperto. Yeah. They didn't want to draw 100 characters. Eles não desenhavam 100. But here's this young little boy, George Perez, who said, "The Avengers, the Fantastic Four, the Inhumans? Yes, please." Mas aí vem Mas aí vem esse garoto aqui, o jovem Pérez, e diz, não, Vingadores, Quarteto Fantástico, Inumanos. And I'm lucky that all the other artists said, he wants it, he can have them. E os outros artistas diziam, se ele quiser, ele que faça. One question that I get a lot, who is my favorite character? Sempre me perguntam quem é o personagem predileto. And I tell them, that's why I do team books, so I don't have to choose. É por isso que eu faço séries com equipes, eu não preciso escolher. Who's your favorite child? You know, that's Sophie's choice. Quem é o seu filho preferido? É tipo a escolha de Sofia. Primeirão, quem é? Foi mais rápido no gatilho. Rapidinho, tá?